É o seguinte, uma das minhas primeiras memórias sou eu com 5 anos de idade, chorando no chuveiro, com a plena consciência de que eu também vou morrer, só que no meu caso era um pouco diferente, com quase uma certeza de que a morte é o fim. De que é óbvio que acaba tudo. E um pouco, não é tudo também, a vida espiritual passa por muito mais coisas do que só isso, mas um pouco, pelo menos do meu início e da minha entrada e da minha sustentação na fé e na vida espiritual, foi justamente uma luta contra essa intuição muito básica e muito profunda de que a morte é o fim. Depois disso não tem nada e, de fato, como é que fica o sentido da vida? E todos os sentidos que você possa nomear aqui nesse mundo se tornam meio que algo meio imaterial, meio irrelevante. Você sabe que quando eu comecei... Frente a isso agora, o problema é o seguinte. O fato da vida não fazer sentido, quer dizer, do ponto de vista humano, isso é um problema se você acredita que o mundo tem que fazer sentido, né? Talvez o universo não precise fazer sentido para isso aqui que existe dentro do nosso coração. Eu acho super importante já começar balizando a conversa por aí, que é um ponto importantíssimo, que é assim, você estava falando que a sua fé ali, o teu desejo de se aproximar de Deus da fé, é justamente pela busca de sentido. Sim, foi esse processo. E por essa questão. Trouxe, né? Então, assim, mesmo que a gente sentasse aqui, debatesse, chegasse à conclusão de que moralmente, ou para a saúde da sociedade, ou para o bem do ser humano, a fé é maravilhosa, estar com Deus é melhor do que estar sem, acreditar nele vai trazer benefícios e vai levar a gente para um novo patamar. Isso ainda não diz nada a respeito da existência ou não de Deus. Isso só diz a respeito de se isso é benéfico ou não. Então, assim, eu acho importante... E a gente vai discutir nessas duas esferas, né? Porque acho que tem como discutir nas duas. Eu quero abrir, inclusive, nesse assunto aí. Porque se a gente... se a civilização acabasse agora, começasse uma outra sem ter nenhum conhecimento dessa que passou, provavelmente iria acontecer algum tipo de adoração a uma divindade. Com certeza, porque parece com que é certeza. intrínseco ao ser humano buscar esse significado. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Porque a morte exige isso, é o fim. Então acaba tudo e não tem. A morte exige essa resposta. Existe uma série de autores das mais variadas áreas que argumentam justamente nesse sentido. Então você pensa em Rudolf Otto, foi um dos maiores antropólogos da religião do luteranismo alemão. Ele tem um livro chamado Sagrado, não é? Que no Sagrado ele vai argumentar que existe a religião é um mistério tremendo e fascinante, assim que ele define. De que existe um senso que parece que é natural ao ser humano de estar diante de algo que é misterioso, que a gente não consegue decifrar. Por isso que o agnosticismo, o Joel diz que parece que o agnosticismo está mais distante da religião do que o ateísmo, né? Digamos assim. Depende do tipo, exato. Tem um agnosticismo até espiritualizado também. Sim, não é muito o meu caso, embora eu tenha essa abertura. Mas a gente tem um tipo de... Parece que é intrínseco. Existe uma coisa misteriosa além da gente. A vida parece ter um tipo de significado além de nós. E isso é tremendo, isso é fascinante. Isso parece um impulso natural. Você pensa em Victor Só te interromper Frankl, uma coisa. sim. Será que não é porque o ser humano, a gente busca um reconhecimento de padrão? A gente tenta achar padrões em tudo... E inclusive... Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que, assim, a minha justificativa pra isso, sempre foi claro pra mim, é por um viés mais biológico mesmo de animal, né? O ser humano tem uma manifestação muito curiosa e, assim, eu sou cético e também não gosto desse endeusamento do intelecto humano, como se isso separasse a gente da cadeia animal, como um ser divino. Iluminado. Eu acho que é muito arbitrário você chegar e falar, não, o ser humano, então ele tem a consciência, então ele é um animal fantástico e mais evoluído, né? Isso é uma coisa que não se fala em biologia, né? Então você vai a lince lá, chega sei lá quantos quilômetros... vários animais têm processos fantásticos que não a consciência. Então é meio isso. Eu acho que vem dessa visão do ser humano no centro do universo, essa supervalorização do ser humano também, isso de colocar o nosso intelecto numa posição muito privilegiada. Mas sim, é uma manifestação muito diferente no mundo, né, animal. E justamente por conta disso, num processo caótico, os seres humanos sempre vão buscar justificar tudo. É assim que o nosso processo de reconhecimento do mundo funciona. O porquê que isso acontece. E nessa jornada de fazer perguntas de porquê, a gente acaba batendo de frente com grandes questões que, na falta dessas respostas, o ser humano sofre de uma ansiedade infinita e acaba surgindo com soluções que passam pelo místico, passam pela crendice e tal. E aí nascem os misticismos e as religiões. Para mim, pelo menos, é meio por aí.